A Agricultura BR destaca agora uma situação que já era prevista, isso desde quando estava tendo a disputa presidencial nos Estados Unidos. Mas que situação é essa? Uma situação de um protecionismo muito maior por parte dos norte-americanos. Logo que Donald Trump assumiu, se teve aí umas intenções, muita falação, mas de atitudes mesmo, de ações que realmente impactaram o mercado internacional, poucas. Entretanto, agora ele começa a trazer e mostrar um pouco mais, de uma maneira mais expressiva, talvez, esse protecionismo norte-americano. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora se tem uma dessas medidas que envolvem ou impactam diretamente o Brasil de uma maneira muito mais clara. Eu estou falando dos biocombustíveis. Durante as últimas semanas, eu tenho falado a respeito de dois assuntos muito importantes. O primeiro deles foi em relação aos Estados Unidos, eles exercerem uma tributação acusando de dumping a produção da Argentina de biodiesel. A tarifa que está sendo proposta para os argentinos em relação ao biodiesel pode chegar até 61,17%. Eu vou repetir. A tarifa proposta pelos norte-americanos à importação de biodiesel argentino pode chegar a 61,17%. Lá na Argentina, se diz que qualquer taxação acima de 15% inviabiliza o embarque do produto. O último capítulo que nós destacamos tem a ver com o Brasil. Um dia depois, isso nessa semana, um dia depois da confirmação, na última quarta-feira, o Brasil se posicionou em relação a outro fator. O que o Brasil fez? O Brasil colocou a seguinte situação que foi publicada pela CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior. Ela diz a seguinte frase, que todo produto etanol que é importado pelo Brasil numa quantidade superior a 600 milhões de litros será tarifado em 20%. Uma ação que já era solicitada pelo setor sucroalcooleiro do Brasil já há muito tempo. Entretanto, não se tinha feito nada. Mas agora sim, se taxa em 20% o etanol importado acima de 600 milhões de litros e, evidentemente, só atinge um país. Que país é esse? Estados Unidos. A duração, 12 meses. E aí, neste cenário, nós temos aí Estados Unidos, que levantou barreiras comerciais na questão do biocombustível, contra alguns países, entre eles a Argentina, com biodiesel, produzido principalmente através de soja, contra países da Ásia em relação ao óleo de palma e também agora Brasil levantando uma tarifação contra os norte-americanos. E aí, para muitos analistas de mercado internacional de biocombustível, acreditam que o Brasil a CAMEX teve essa decisão, principalmente depois da decisão norte-americana. A partir do momento que os americanos fizeram isso com os argentinos, o Brasil se sentiu muito à vontade para fazer a mesma coisa, ou mais brando também, que evidentemente, contra os norte-americanos em relação à taxação do etanol. Então, situações que foram criadas, que eram previsíveis, de certo modo, desde quando houve a confirmação de Donald Trump como presidente norte-americano, de que os Estados Unidos se fechariam, de certo modo, e que diversas barreiras comerciais seriam criadas. Essas barreiras comerciais, de certo modo, aparecem em relação à carne bovina brasileira, até por conta que teve a suspensão dos embarques do Brasil, aparece também em outros produtos e agora Brasil traz uma reação em relação ao etanol norte-americano.